Quando falamos em violência contra crianças e adolescentes, estamos falando muitas vezes de uma realidade que acontece dentro de casa, em silêncio e longe dos olhos da sociedade. E o mais doloroso é que muitas vítimas têm que conviver diariamente com os seus agressores. O Café da Tarde está começando. Hoje o Café da Tarde abre espaço para um tema necessário, urgente e que precisa de coragem para ser discutido. É sobre o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui a Poliana Souza, tia Poli, conselheira tutelar, e a advogada Hanna Santos. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Boa tarde, muito obrigada. Poliana, tia Poli, né? Dia 18 de maio, agora segunda-feira, se eu não me engano, né? Dia de combate à violência, à exploração sexual infantil e infanto-juvenil, né? Que é de criança e adolescente. Aí eu já começo te perguntando, o que exatamente caracteriza esse tipo de violência? A violência infanto-juvenil, ela é caracterizada por qualquer ação ou dano que cause uma violência física, sexual ou psicológica numa criança ou adolescente. Posso dar exemplos? Sim, claro. Física, mordidas, chupões, né, e ferimentos no corpo. Psicológicas, pensamentos, retratação, recolhimento, medo, choro. De comportamentos, agressividade, irritabilidade. Sim. E qual é a diferença entre o abuso e a exploração sexual? O abuso sexual é aquele que o ator, ele vai se satisfazer sexualmente com aquela criança, aquele adolescente, né? E muitas vezes está no convívio familiar, de pessoas próximas de sua confiança. A exploração é também uma satisfação sexual, mas que vem um viés de lucro econômico. Posso dar um exemplo? Claro. Por exemplo, virtual. O Roblox que a gente está falando no momento. Sim. As crianças estão ali jogando e quem está atrás se veste de criança. Aí chama ele numa sala particular, a criança passa o WhatsApp dele, porque muitas vezes as crianças hoje em dia têm celular. Sim. Ou dos pais. E começa o quê? O abusador, ele manda uma foto e pede em troca. A partir do momento que a criança manda, tá aí a exploração. Que ele vai fazer um viés de lucro, uma rede de pedofilia, as fotos. E ela vai ficar refém dele. Entendi. Hanna, boa tarde, seja bem-vinda. Nessa parte do direito, né? Quais leis protegem as crianças e os adolescentes da violência? A gente tem principalmente o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio para proteger de fato essas crianças, esses adolescentes, que são pessoas que estão aí em desenvolvimento. Mas a gente também tem no apoio, temos a nossa Constituição, o próprio Código Penal também, mas a gente também tem leis específicas, como a lei do Henri Borel, que foi uma lei que veio justamente para combater esses tipos de violência, né? Veio num momento muito delicado que envolveu a morte de uma criança, Sim. Né? Muito triste, mas veio para ajudar a esse combate da violência. Entendi. Eu anotei aqui que o Brasil ele registrou quase 60 mil notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2025, segundo os dados do Ministério da Saúde, né? Os números são bem próximos ao registrado em 2024, mas nos últimos 11 anos, a cada ano que se passa, esse número só tem crescido. A gente estava até conversando agora há pouco, antes do programa começar, né? Aí eu te pergunto, Hanna, essas leis, elas têm sido suficientes para esse combate? Olha, é bem complexo de responder, porque assim, a lei ela é extremamente importante e necessária,
mas só ela não tem essa eficácia. A gente precisa de mais fiscalização, a gente precisa de mais combate, de prevenção, inclusive, né, de políticas públicas de prevenção. Precisa de ouvir mais também as crianças, porque muitas falam, querem falar, mas acabam sendo silenciadas. Então, a gente precisa de muito mais fiscalização, investimento, enfim, de muito mais para poder ter, de fato, uma eficácia da lei. Isso daí eu concordo contigo. Eu tenho um caso de abuso na família, né? E a gente pôde ver o tanto que o sistema judiciário é falho, o quanto que deixou a desejar, né? Para demorar a fazer a escuta da criança, para de fato investigar, analisar as provas documentais, porque a gente sabe também, a Tia Polly pode até também ajudar, que o abuso, ele não só se configura com a conjunção carnal, né? Isso, Ana. O que é abuso sexual? É todo ato que vai infringir o direito da criança. Ele pode ser tanto carnal quanto online. Sim. Muitas vezes as pessoas falam, mas só foi um toque. O corpo da criança vai ter que ser respeitado. Sim. A partir do momento que existe esse toque, já é um abuso. O abuso não é só penetração. O abuso, ele é o desrespeito com o corpo da criança e do adolescente. Exatamente. E é justamente isso que a Hannah colocou, eu acho que é muito válido, essa questão da fiscalização, não só de como a lei está sendo aplicada, mas do próprio judiciário desse termo eficaz, porque muitas vezes é tratado como um descaso isso, onde a criança ela não tem voz, ela não está sendo respeitada, onde a família não está sendo respeitada, porque não houve a conjunção carnal, mas houve o toque, ela apresentou reações, ela apresentou um comportamento reativo totalmente diferente do que é normal, então isso não tem sido levado em consideração. Então, assim, a experiência que nós tivemos, que foi até um pouco traumática, eu acho que sim, né? Pela experiência que eu tive, doutora. O judiciário, ele precisa melhorar muito o termo da fiscalização dele na forma de executar as leis, porque ainda é muito falha. E muitas das vezes deixa essa vítima tendo contato com o agressor, com o abusador. E ela permanece ali, muitas vezes a gente vê as situações acontecerem até pior, vindo até questão de óbito, né? Isso. Como a doutora falou sobre a lei Henri Borel, no ato que recebemos uma denúncia, nós somos obrigados a fazer com que se cumpra a lei, tirar aquele agressor do lar. Por isso que o fluxo o Conselho Tutelar recebeu a denúncia, vamos para a delegacia, faz os exames, comprovado, tem que tirar o agressor, tem que fazer a medida. Não é a criança que tem que sair de casa. Exato. Já basta o sofrimento que ela passou. Exatamente. E aí, Polly, eu te pergunto, quais são os sinais comportamentais que costumam aparecer nas crianças que são vítimas desse abuso? Isso, como eu falei anteriormente, né? As crianças que sofrem abuso sexual, elas começam a apresentar um afastamento social, Sim. familiar, uma irritabilidade muito grande, uma sexualidade aflorada, né? Ela começa a ter um rendimento escolar muito baixo. E também, muitas vezes, tem a regressão. Volta a fazer xixi na cama, volta a chupar dedo. Tem medo de pessoas específicas, isso é um sinal muito importante quando uma criança apresenta o medo de uma pessoa específica. Então, são diversos sinais esses. Isso é verdade. E muitas vezes o agressor está dentro da própria família, né? Sim, 82% dos casos de abuso sexual infanto-juvenil é familiar. É daquela pessoa conhecida, daquele amigo simpático que agrada a todo mundo, né? Porque o abusador, o pedófilo, ele não se veste de monstro. Não tem o bicho-papão? Ele não é o bicho-papão, ele é um príncipe encantado. É aquele que fala eu te amo, é aquele que dá presente, é aquele que pede segredo. E à vista da família, como você relatou, o nome disso é familiarismo. A família coberta fica do lado do agressor em vez de dar suporte para a vítima. Verdade. Hannah, e o que é que acontece legalmente, né, quando uma denúncia dessa é feita? Quando é feita a denúncia,
a gente tem, né, o Conselho Tutelar, tem uma delegacia especializada, que é a DEAN, e aí, uma vez que é feita a denúncia, é instaurado um inquérito policial, onde vai ser investigado, porque precisa ser investigado tudo com muita cautela, porque é uma denúncia muito séria, né? Então, precisa seguir todo o processo legal. E aí, a criança é escutada num ambiente acolhedor, precisa ser feito de forma especializada, ela não é escutada como um adulto normal, né? Precisa estar num ambiente acolhedor. E aí, com o segmento do processo, vai ser feita a denúncia pelo Ministério Público e, se for finalizado, se for comprovado, essa pessoa, esse agressor, né, vai responder criminalmente pelo que ele cometeu, o crime que ele cometeu. Sim. Muitas pessoas ainda têm medo de denunciar, né? Essa denúncia, ela pode ser anônima? Pode sim, inclusive é um incentivo, né, para as pessoas que têm medo de denunciar por sofrer represálias. Então, ela pode ser feita sim, anonimamente. De acordo com a ECA, é obrigação da sociedade, quando ela tiver uma suspeita ou a confirmação. Exatamente. Porque qualquer suspeita, quem denuncia salva vidas. Sim. E se você suspeitou, faça a denúncia, né? Porque quem vai verificar é a justiça. Exato. E às vezes tem até vizinhos que suspeitam, amigos que suspeitam e pode estar ajudando essa criança ou esse adolescente. Então, se você tem qualquer tipo de suspeita, não se cale, denuncie, faça a sua parte, porque nós temos essa responsabilidade como sociedade também, bem colocado. Aí, tia Polly, eu te pergunto também, por que tantas crianças demoram a denunciar? Ana, para começar, elas não conhecem o que realmente é abuso. Sim. Não existe uma educação hoje voltada para ensinar a criança o toque que está sendo um abuso, a conhecer o seu corpo. Eu posso falar, hoje eu estava estudando e uma criança não sabia que lamber o órgão genital era um abuso. Meu Deus! E isso aconteceu. Então, assim, o aliciador diz que é uma forma de carinho. Porque muitas vezes parte do pai, parte do padrasto, do avô. Vocês estão me entendendo? A imensidão. É triste, até doloroso de ouvir isso. Assim, mas o silêncio da vítima, ele normalmente vem acompanhado do medo também, né? Sim, vem acompanhado do medo. Por quê? Como são muito próximos, qual é aquela frase? Se você contar, ninguém vai acreditar. Sim. Eu vou matar tua mãe, eu vou matar teu pai. Ninguém acredita em você. Você é uma criança, olha, eu sou um adulto. E uma criança, ela é vulnerável. É verdade. Ela vai ficar com medo. Por isso é muito importante os pais conversarem com os filhos. Eu converso bastante com o meu em casa, ele tem 10 anos hoje. E sobre ele ter esse espaço de fala, eu estava até conversando com umas amigas minhas outro dia, sobre a importância de você dar voz para o seu filho. Sentar aqui numa roda, na nossa época de infância, né? A gente queria falar alguma coisa, a gente queria falar alguma coisa, os pais não deixavam, não, pai, depois tu fala, né? A criança não tinha voz. Hoje em dia já não, eu já faço diferente com meu filho. Claro que se for uma conversa de adulto, uma conversa séria, filho, espere o seu momento. Tem os limites, né? Claro. Mas tá aqui numa roda de conversa, aqui na mesa, tomando um café, ele tá aqui no meio. Pessoal, quero falar. Aí, dá atenção pra ele. Beleza. Aí, se ninguém dá atenção, ei, o João quer falar rapidinho. Aí todo mundo pra olhar. E ele vai e fala. Às vezes é uma gracinha, mas ele teve espaço, ele se sentiu importante, ele sentiu que ele teve voz. Então, para a criança, pequenas atitudes assim que para a gente é besteira, mas para eles é de uma grande importância e que vai encorajando também, né? Poxa, minha mãe me ouve, o meu pai me ouve, a minha avó me ouve, eles me dão voz, então eu posso falar. Então, ele chega na casa da minha mãe, ele fala sobre tudo, ele conversa, às vezes reclama porque eu disse o não para ele, a mamãe vai lá e conversa com ele. Pronto, eu acho que o dar voz para a criança também encoraja ela, porque
às vezes a gente tem a tendência, com a correria do dia a dia, muitos pais, quando a criança faz alguma coisa de errado, já vai lá e briga, né? Já vai lá e briga, já briga e tal, não sei o quê. Ou então, muitas vezes, limita aquela criança, já vai fazer no lugar dela, não deixa ela fazer, ela tentar, ela aprender. E aí você acaba limitando aquela criança, não dando espaço para ela. Aí quando ela faz alguma coisa de errado, tipo, derrubou essa caneca aqui. Poxa, filho, mamãe avisou para você não ficar brincando. Olha a diferença do tom. Então, por mais que ele faça algo de errado, ele vai se sentir à vontade para falar. Sim. Então, numa situação dessa, eu acredito que por mais que um adulto, que o abusador chegue, vou matar a tua mãe, eles não vão acreditar em você. Quando ele fala, não vão acreditar em você, ele vai pensar logo, não. A minha mãe acredita em mim, a minha avó acredita em mim, meu pai me ouve. Então, ele vai se encorajar a falar. Então, eu acho que também é importante a gente conversar sobre esse assunto em casa. Meu filho, minha filha, se alguém ameaçar você que vai matar a mamãe, vai matar o papai, não acredite. Pode me falar. Eu acho que essa questão da educação sexual, para esse combate, ela começa em casa. Só que às vezes a gente também tem que aprender a falar, para também às vezes não falar demais, não é isso, conselheira? Sim. A educação sexual é educar para proteger, né? Começa em casa. E também ela tem que ser primordial na educação, nas escolas. Sim. Assim como nós vamos para a escola de pequenos e aprendemos a ler, aprendemos a calcular, a educação sexual ela é primordial para que essas crianças não sejam abusadas. Elas vão aprender sobre as partes do corpo delas, sobre que o peito, a vagina, o pênis, eles têm que ser respeitados. Como você falou, a criança ela tem voz. Nós, responsáveis e pais, temos que aprender quando a criança diz não. Porque quando nós, como pais responsáveis, ela diz não e a gente que está em casa não escuta, não dá voz, a gente vai estar dando abertura para que os abusadores entrem. Porque os abusadores, sabe como eles praticam? Eles observam a família. Os pais. Se for aqueles pais que confiam em todo mundo, né? Não vai acontecer nada. Chega numa festa de aniversário, deixa o filho correr para lá, que ainda mais hoje tem uns espaços grandes. Como acontece abuso em lugares públicos? É verdade. Se dentro de casa acontece, imagine em lugares públicos. Então, eu sempre falo nas minhas palestras, nós temos que ser essa mãe leoa, esse pai chato. A gente tem que estar em cima. E a gente também tem que procurar essa qualificação, esse estudo. Porque quando perguntam, educação sexual, vai ensinar meu filho a fazer sexo? Não, gente, a educação sexual vai ensinar sobre como uma criança, desde pequenininha, vai aprender a quando alguém tocar na sua parte íntima e ela dizer não. Isso. E vai ensinar ela as 5 regras da proteção, que é dizer não, é gritar, é sair correndo, é para contar alguém de sua confiança e é para discar o Disque 100. Né? Para fazer a denúncia, porque uma criança que tem um celular, hoje em dia, que vai ter acesso, ela pode muito bem fazer uma denúncia e se defender. Isso é verdade. Hanna, aí eu te pergunto, por que ainda existe tanta dificuldade em acreditar na fala de uma criança? Eu acredito que porque a gente ainda tem muito na nossa sociedade a cultura do silenciamento. Que é justamente isso. Nem todos os pais têm esse ambiente acolhedor de dar voz para a criança, né? Na maioria das vezes a criança quer falar, mas tem medo de ninguém acreditar. Ou ela recebe ameaça, ninguém vai acreditar em você, eu vou fazer algo com a sua família. Então ela fica ali quietinha. E aí quando ela resolve falar, não acreditam realmente. Porque precisa mais desses espaços seguros em casa, na escola, em vários ambientes, que ela se sinta acolhida para poder falar. Então, enquanto não tiver, ela não se sentir, menos ela vai falar. É verdade. Polito falou sobre o Roblox, né, agora há pouco. Sim. E aí é um tema que está muito em alta também, né? Que infelizmente a gente já viu várias situações acontecer através desse aplicativo. E aí eu te pergunto, né, como identificar algum tipo de abuso pela internet? Primeiramente, Ana, criança não deve ter acesso à internet. Criança não deve ter acesso a celular. Eu sempre questiono nas palestras. Quem compra o celular?
São os pais. Quem paga a internet são os pais. Exato. Se você tem consciência de dar um celular para um filho, você tem que estar ali. Tem o controle parental. Tem o Google Family e tem outros aplicativos. Mas a melhor proteção, né, a do pai e da mãe. Com certeza. Mas você vai estar 24 horas com seu filho? Muitas vezes hoje em dia as crianças estão indo dormir com o celular. Né? Então, Roblox, Free Fire e muitos outros jogos são abertura para esse mercado de pedofilia. Porque para investir nos defensores, que somos nós, a rede, é mínimo. Agora, o mercado negro da pedofilia, ele movimenta bilhões pelo mundo. E a foto que é tirada de uma criança aqui, de meses, nua, ela é vendida por milhares. Aqui de Castanhal, pode parar lá na China, na Ásia. Então, a foto que o meu filho tá lá no quarto à noite e eu deixo, e eu não sei o que ele tá fazendo, ele tá mandando uma foto nua, porque ele já tá refém desse abusador. Exato. Vai valer milhões. E o que acontece hoje em dia? Essa entrada do Roblox, da internet, as crianças acabam muitas vezes se suicidando. Como é que vai ficar a exposição de uma criança que teve uma foto e um vídeo divulgado? Sim. No Conselho Tutelar nós atendemos. Nós atendemos muitos casos da exposição, aquele vídeo que saiu, que a menina não aguentou e se matou. Então, nós temos que estar em cima. A gente tem que controlar, como você falou. Se você dá acesso, controle. De 0 a 2 anos, a criança não pode ter celular, de acordo com os estudos. De 3 a 5 anos, meia hora. De 5 a 10, 1. De 10 para cima, 2. Porque a gente vai dar um celular para fazer uma pesquisa de estudo. E até os 18 anos, no máximo 2 horas ou 3, porque o excesso de tela, não só de celular, mas de televisão, prejudica muito. Não vai dar espaço para a criança desenvolver. Até de burnout infantil por conta de tela. Sabe por quê, Ana? Porque nós, crianças, no nosso tempo a gente não tinha celular, né? A gente tira a irritabilidade, é o tripé, né? Sim. Vamos se irritar para pensar, para brincar. Aí o que vai acontecer de novo? A gente não vê nossos filhos irritados? Parou de enjoar com o carrinho. Eu vou me irritar, eu vou pensar e eu vou brincar com a bola. Eu vou me irritar, eu vou pensar e eu vou brincar com a boneca. Mas quando está no celular, não tem isso. Não vai estimular a mente. E assim, quais são os sinais que essa criança dá de quando ela sofre abuso na internet? São os mesmos que quando sofre abuso. Abuso sexual presencial. Entendi. E assim, o que fazer imediatamente diante de uma suspeita? Denunciar. Imediatamente, a gente tem o Disque 100, tem a delegacia especializada, que é a DEAN, então não se calar, até porque se você se cala diante disso, você vai estar sendo cúmplice. Você saber que uma criança está sendo abusada e você ficar calada diante disso, você está cometendo um crime também. Então, o ideal, na verdade, o correto é você saber e logo denunciar, logo em seguida. Perfeito. Sobre não acho para denúncia, muitas vezes as pessoas não denunciam porque eu não vou me identificar, né? Mas a denúncia, até no Conselho Tutelar, ela pode ser anônima. Você chega lá, é ético, ninguém vai dizer que foi você, mas você está salvando vidas. Você tem que denunciar, porque às vezes está começando por um toque. Quantas crianças não são abusadas durante anos? Começou quando criança e são adultos, são adolescentes. Isso. E outra coisa para a gente resumir. Quanto mais cedo for esse abuso, mais consequências ela vai ter na vida adulta. É comprovado cientificamente. E a gente precisa entender que, assim, raramente uma criança vai inventar algo assim, de um assunto tão delicado, tão complexo, ainda mais uma criança que está com uma mente em desenvolvimento, ela não vai criar uma história mirabolante de que foi abusada. Então, precisa dar credibilidade para o que essa criança está falando. Ainda mais com detalhes da história, né? Sim, a Hannah falou muito importante. A criança ela não vai inventar para sofrer. Exato. Você já viu uma criança inventar para ela passar por todo esse processo de sofrimento que é a denúncia de um abuso? Jamais. Exatamente. A gente falou sobre essa educação sexual em começar em casa. A gente já sabe que é muito importante. Agora, assim, como esses pais, eles podem ensinar sobre essa proteção sem gerar um medo excessivo nas crianças? Porque, assim, é muito simples falar de educação sexual,
né? Eles têm que abordar a parte do respeito pelo corpo. Respeito ao próximo. Eu não posso chegar e abordar a Ana de qualquer forma, lhe abordar de qualquer forma. Sim. Então, assim, a gente quando ensina uma criança em casa, olha, minha filha, ninguém pode falar palavrão pra você, ninguém pode tocar no seu corpo, ninguém pode levar você para um quarto escuro. Você está ensinando a sua criança sem estar introduzindo o sexo na vida dela. Sim. É a forma que você abordar. Nós, sociedade, pais, temos que acabar com esse tabu de falar de sexo. Porque a gente não vai ensinar, como eu falei anteriormente, a criança a praticar. Sim. A gente vai falar como ela deve se defender. E hoje em dia tem a internet para ajudar nesse ponto também, né? Que tem vários vídeos educativos que mostram. Inclusive você também tem uma música que você trabalha nas escolas, né, Poliana? Sim, eu tenho um projeto educativo. Então, assim, a gente vai já aprofundar nele. A gente acabou de falar aqui sobre essa questão de dar voz para a criança. Então, um dos erros que os pais cometem seria não dar esse espaço para a criança, né? Quais os principais erros que esse adulto tem cometido? É como você falou, você é um exemplo de uma mãe que dá voz, né? Você para e a família é a plateia do seu filho. Então a criança ali, ela se encoraja. E eu tenho certeza, Ana, que o que acontecer com o teu filho, de na escola, algum coleguinha beliscar ele, ou alguma professora falar alto, ou na rua alguém chamar uma palavra para ele vai chegar em casa e vai te contar. Porque você abriu essa confiança. Eu sei que muitos carregam. Meu pai não foi assim comigo. Sim. Mas a gente tem que mudar. O que foi para trás passou. Nós temos que fazer diferente. E nós temos que dar esse espaço para nossas crianças. Nós estamos construindo grandes pessoas. É verdade. Então tem que partir da gente. Eu ouvi assim, que o adulto de hoje foi a criança de ontem, né? Então, se você não tem não sabe como conversar com seu filho, é porque você tem algum bloqueio que às vezes você não sabe. Então, começa a terapia por você, né? Para que você possa ter esse desbloqueio na comunicação e consiga conversar com seu filho, com a sua filha, né? Seja criança ou adolescente. E aí sim, você na terapia já vai começar a aprender como ter essa abertura de como conversar, como dar voz e então gerar essa confiança com seu filho, com a sua filha. E aí, os canais de denúncia que nós temos é o Disque 100. Quais mais? Conselho Tutelar? Conselho Tutelar. Em Castanhal hoje nós temos 2 conselhos tutelar. Temos o Conselho 1, que fica aqui na Maximiliano Pupino, e temos o Conselho 2 no Jaderlândia. Tem a Delegacia de Polícia Civil, né? Mas a delegacia especializada é a DEAN, para denúncia. Fica ali no 1º de maio, próximo ali da BR, né? Sim. Pronto. Então, gente, é isso. Então, proteger uma criança e um adolescente é responsabilidade de todos nós. Não é só do pai, da mãe, do adulto ali que está responsável por aquela criança, mas de todos nós como sociedade, como comunidade, né? Essa semana meu filho fez um dever de casa sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, os direitos da criança, né? E lá diz que é o papel da sociedade, dos pais, da comunidade, né? E do próprio governo. Dever de todos. Dever de todos. Então, qualquer suspeita, faça a denúncia, proteja essa criança, proteja esse adolescente. Tia Poli, eu quero encerrar esse bloco com a música, né? Sim, que você apresenta lá na escola, quando você vai dar palestra. Hanna, muito obrigada pela participação. Tia Poli, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E nós vamos encerrar esse bloco ouvindo a Tia Poli. Tem uma mãozinha, não tem, Tia Poli? Eu vou já pegar na sua amiga. Pronto. Eu trouxe ela, só um minutinho. Porque a Tia Poli, ela desenvolveu uma mão que ela é bem ilustrativa, inclusive, Ana, que eu amei. E já segue a Tia Poli lá no Instagram, você pai, você mãe, que talvez queira conversar com seu filho, com a sua filha, sobre educação sexual, a educação sexual para proteger, tá, o seu filho ou a sua filha. Já segue a Tia Poli, porque ela tem vários videozinhos lá com músicas para justamente já falar sobre essa proteção do corpinho, das partes do corpo, porque também a gente também não pode infantilizar, né, as partes do corpo. Sim. Né? A gente não pode infantilizar as partes do corpo para poder a criança também não achar que é uma brincadeira, né, Tia Poli? É muito importante, Ana, a gente falar sobre a real veracidade do que é o corpo humano. Muitas das mães e pais tratam o corpo como florzinha, né? Aí, quando você é feito um relato de um abuso,
A tia, por exemplo, Hannah, tocou na minha florzinha, o tio. Não nunca foi ensinado para aquela criança que aquilo é uma vagina ou um pênis. E a gente traz a mãozinha da proteção. Deixa eu segurar aqui Segura aqui pra mim. A mãozinha da proteção, a gente canta. Existem vários itens lúdicos, mas a mãozinha da proteção, ela ensina muito, né? Então, quando a gente começa, a gente fala assim: várias partes do meu corpo tem cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedeceres e nelas tocar, o que eu vou fazer? Eu vou correndo pra mamãe contar. E se não resolver, eu tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó. Eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho, para limpar ou passar um remedinho. Que legal! Então pronto, já segue a Tia Poli no Instagram, para você já apresentar para o seu filho esse vídeo, né? Que já vai ajudar bastante, Tia Poli. E já segue a doutora Hannah Santos para qualquer dúvida, já perguntar para ela, né, sobre os direitos, como fazer, o que buscar, tirar dúvidas. E segue a gente aqui, dá o seu feedback, comenta no nosso canal do YouTube, manda a sua dúvida, seu questionamento, que a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada. Eu agradeço. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. E já estamos de volta porque o nosso intervalo comercial é muito rápido. E já estamos aqui com o quadro Pode Empreender com a nossa consultora Leide de Paula. E o tema do nosso programa hoje é Venda o que realmente sustenta uma empresa. E eu já estou aqui com ela. Seja bem-vinda, Leide. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Então vamos falar do que realmente traz o faz-me rir para a empresa, Verdade. Né? E aí eu já começo te perguntando, né? O que realmente sustenta uma empresa a longo prazo? Olha, o mal dos empreendedores é pensar que tem que ter o marketing, que tem que ter, né? Que sustenta, é o marketing, a logística, tudo mais. Mas no fundo, uma empresa ela é feita para gerar lucro. E o lucro entra através das vendas. Então, o que realmente sustenta uma empresa a longo prazo são as vendas. Entendi. E porque muitas empresas vendem, né? Vender, todo mundo vende. Mas assim, elas não crescem. Mesmo vendendo, elas não conseguem crescer. É até contraditório, né? Já que o que sustenta é as vendas, por que empresas que vendem não crescem, não se desenvolvem, não se mantêm no mercado? Sim. Porque assim, vender, Ana Paula, não é simplesmente trocar o produto por dinheiro, Sim. Né? Prestação de serviço por dinheiro. Você tem que... A venda é mais do que isso. A venda é saber exatamente o que realmente gera lucro na tua empresa. Qual é a tua fonte de receita? Como é que você faz para vender mais, para ter o ticket médio mais alto? Qual é a tua lucratividade? Porque tem empresas que vendem muito, mas na verdade estão só trocando 6 por meia dúzia. Então, Sim. Vender requer todo um preparo e é uma técnica. Pois é, assim, porque mesmo vendendo, essas empresas não conseguem crescer. A lucratividade. Se eu vendo, mas eu não coloquei precificação ideal, então eu vou acabar tendo muitos custos, muitas despesas e não vai sobrar para reposição. Então tem que saber isso. Não é só vender. É a venda que sustenta, mas a venda inteligente. Saber vender para a partir de então saber o que realmente lucra dentro de uma empresa. E falando em venda, né?
será que vender é só uma responsabilidade ali do vendedor ou acaba sendo ali da empresa inteira, de quem está no administrativo também, almoxarifado, logística, enfim? É tudo. Porque olha só, primeira coisa, o que sustenta uma empresa é a venda, recapitulando, né? Mas quem vende muito pode não ter lucro. Por quê? O vendedor, ele tá ali para fazer as vendas, mas antes disso, a empresa inteira tem que estar ciente de como é que faz aquela venda, o quanto é que se ganha em cada venda, o que que acontece na venda. Então, a empresa, sem exceção, toda é voltada para a venda. Inclusive, quando a gente fala de modelo de negócio, eu falo muito de modelo de negócio voltado para a venda, né? Que é aquele modelo onde você sabe exatamente que tua proposta de valor, né, que vai chegar até o cliente, tem uma forma de vender, de se comunicar com ele para que a venda aconteça. E quem é responsável por isso? O setor administrativo, o financeiro, a logística, e, enfim, todos os setores da empresa têm que estar voltados para a venda. Entendi. Isso faz sentido, porque de repente a pessoa que trabalha na parte de logística vai fazer a entrega daquele produto, chega na casa do cliente, ela não atende ele bem, ela não tem de repente uma boa educação, uma boa comunicação, até para tirar alguma possível dúvida desse cliente, ela já vai queimar a empresa, né? Criar recorrência e tudo mais. Por exemplo, na tua empresa, né, tu tem uma empresa virtual. Sim. Quando você vai fazer, até o ato de fazer as postagens, de fazer um marketing bem feito, isso é para que a gente consiga acelerar as vendas. Então, tudo que você faz na sua empresa é para gerar mais resultado. E o resultado vem através das vendas. Entendi. Então, você acredita que toda a equipe ela está preparada para transformar o atendimento em venda? Na verdade, era para sim. Só que, infelizmente, não é enxergada dessa forma em muitas empresas. Tem empresas que acham que a profissão, você é o vendedor, você se vira para organizar, para vender, né? Tem isso. Verdade. Só que a equipe inteira tem que estar ali no apoio, no suporte, porque a venda ela acontece a partir do momento que você mostra todo o produto para o cliente, faz com que isso chegue até o cliente. Quando o cliente vem até você, entra em contato, aí que vem o acompanhamento, a apresentação do produto e tudo mais. Só que não acaba quando o cliente paga e leva o produto. Tem o pós-venda, que é se preocupar como o cliente reagiu, se realmente serviu para ele, até para ter a recorrência, né? A escala da venda no produto. Porque quem compra uma vez e que sente que realmente foi bem atendido, que serviu, que gerou resultado, ele vai comprar e ainda vai indicar. Isso é verdade, porque realmente não faz sentido. De repente, o vendedor, ele me atende muito bem, mas aí chega na hora de passar no caixa, de fazer o pagamento. Eu comprei no crediário da loja, comprei no cartão de repente. E aí aquele setor financeiro me liga para fazer a cobrança ou para finalizar a parte do pagamento. Faz de qualquer jeito, não me atende bem, eu já vou me estressar. Porque assim, a venda. Vamos supor que tu entre na empresa, alguém entra em contato com uma empresa pelo virtual e ele faz as perguntas e é bem entendido e tem toda aquela questão, você se preocupa com o cliente, mas ele não leva o produto, ele não gera, ele não deixa receita dentro da tua empresa. Sim. Ele comprou, Ana Paula? Não. Comprou. Aí eu te peguei, porque assim, ele não comprou o produto, mas ele comprou a tua imagem, ele comprou o teu atendimento, entende? Então, percebe, gente, como a venda, ela é muito mais do que simplesmente deixar o produto e pegar o dinheiro. Porque se eu vendo, quantas vezes você não entrou numa empresa por curiosidade, para saber uma informação e não levou o produto, mas quando você lembrou de novo, você foi aonde? Onde foi bem atendida. Verdade. Então, você comprou. Você comprou o atendimento, você comprou a marca, você comprou o cheiro, você comprou da empresa. Essa semana mesmo eu estava falando com uma cliente lá do hotel, falou assim, eu fui né, numa loja e eu quis sair muito rápido dessa loja porque estava muito quente. Aí eu entrei na loja ao lado, aí eu fiquei lá e fiz as compras porque tinha ar-condicionado. Olha só o conforto, né? Vendendo e não só o vendedor. Então, tudo numa empresa contribui para uma boa venda ou para uma péssima ou não venda. Isso daí é verdade. Olha, eu tive uma experiência no final do ano passado
que eu fui comprar algumas coisas e aí eu fui super bem atendida pela vendedora, na parte da negociação, na entrega também foi muito rápida, o montador que foi em casa também, super simpático, super solícito. E aí, em seguida, algumas amigas minhas pediram indicações e eu prontamente, rapidamente, ali eu fiz mais 2 ou 3 indicações para o contato daquela vendedora. Até o cliente vende. Uma empresa que sabe atender bem. Então, olha, atendam bem. Não se, a venda, gente, é consequência. Vender, pegar o dinheiro do cliente é consequência de todo o cliente, ele percorre ali um trajeto até realmente deixar o dinheiro dele na tua empresa. Sim. Entende? Então é importante você acompanhar esse trajeto do cliente à tua empresa, porque se ele sai de lá com o produto e ele é satisfeito, ele vai trazer outras pessoas. E sinceramente, Leide, eu acho assim que esse pós-venda também, ele é muito importante. Faz parte da venda, né? Por isso que é o pós. Pós porque você já comprou ali o produto, mas de repente você ligar para o cliente e aí você fazer tipo uma pesquisa, né? Você indicaria, gente? Você foi bem atendido pela vendedora, pelo vendedor, você está satisfeito com o seu produto, né? Com a entrega, de repente, você foi bem atendido. Eu acho importante porque o cliente ele se sente prestigiado, poxa, eles realmente se importam com o meu atendimento. Exatamente. Né? Com a minha satisfação. E aí ele vai. E é um diferencial, porque eu acho que isso era algo básico para ser feito. Mas as empresas não fazem. A maioria não faz. E perde a oportunidade, porque em cima da resposta dos clientes, ele pode criar ali uma educação continuada. Sim. Ele pode pegar, olha, o cliente pega 10 respostas de cliente de como foram mal atendido e como foram bem atendido. Vamos trazer a equipe e vamos treinar. Exato. É venda, não tem outra saída. Venda. Quem quer crescer tem que ser apaixonado por vendas, Ana Paula. Tem que ser apaixonado por pessoas, né? Porque lidar com o ser humano também não é fácil, né? Vai chegar cliente também muito cri-cri. Mas então aí tu percebe. Se eu sou o que me faz apaixonar por venda? É eu querer o resultado. Porque assim, eu não tenho como treinar uma pessoa. Eu tenho como treinar uma pessoa a técnicas de venda, como se entender um funil de venda, né, a apresentação, tudo mais. Mas eu não tenho como ensinar eu tô afim. Então, eu tô afim faz com que ele seja mais resiliente, porque ele vai pegar não. Ele vai ter tudo quanto é tipo de cliente. E o vendedor, apaixonado por venda, ele gosta de clientes difíceis. Porque ele sabe que se ele consegue vender para um cliente difícil, então... Ele vende para qualquer um. Vende para qualquer um. É desafio, né? Entende? Então, você que tem vendas, eu vou com fulano porque talvez ele diga um sim mais rápido, vai para quem diz não. Isso serve até para mim. Porque se essa pessoa que talvez tá ali com não na cara, dizendo não, e você conseguir reverter o quadro, acompanhar, explicar, tirar as dúvidas, dizer, faz sentido, você vende para qualquer um. É verdade. E aí, Leide, será que muitas empresas estão focadas em atrair clientes, mas esquecendo de aproveitar melhor quem já tem? Isso é fato. Aí a pessoa quer aumentar as vendas, olha só esse pulo do gato. É aumentar o ticket médio. Sim. É aumentar o ticket que o cliente volta. É aumentar a recorrência do cliente comprando na tua empresa. Como eu faço isso? Você tem que fazer um trabalho bem feito desde o princípio. E a recorrência pode ser com o cliente ou com indicação. É importante você pedir. Você me indicaria para 5 pessoas? Olha só, tem uma técnica que eu estudo bastante, que é assim. Eu prospecto 10 clientes. Desses 10, vamos supor, 4 vão marcar comigo para uma apresentação. Desses 4, 2 compram. Só que desses 4, eu já peço 5 indicação. Então, de 10, 4 veio e cada um dos 4 veio 5 indicação, são 20. E desses 20, se vier 8, já é 80. Então, é meio que gradativo essa técnica de fazer. Só que tem um probleminha que talvez vocês que estão assistindo, muitos não conseguem encarar, que é o não. Porque de cada 10, você ouvir aí 6 não, dói o não. Mas esquece o não e vai pro 5 que tu recebeu. E pega a indicação dele. Como diz o Caio Carneiro, que é um grande vendedor, né? Ele fala assim, tem que ter amor ao próximo. Tudo bem, eu queria te apresentar alguma coisa? Não, eu digo, próximo. Exato. Chama o próximo. Estou usando isso até para relacionamento agora, né? Deus mandou amar o próximo. Próximo. Boa.
Mas isso faz sentido, porque o não, ele tende a nos desanimar, né? Dar uma Demais. travada, ali, um bloqueio. Mas venda é isso, é não desistir e você persistir. Faz total sentido. E aí, Leide, eu quero saber o que é que tu acha que acontece quando o vendedor ele vende de um jeito diferente dentro da mesma empresa. Aí acontece uma lambança do tamanho do mundo, minha querida, porque assim, Ana Paula, venda é processo. Se eu tenho 10 vendedores e cada um vende cada um do seu jeito, e se ele sair da minha empresa, como é que vai ser? Mas se eu tenho 10 vendedores e eu sei como um cliente entra, eu tenho meu público-alvo, a forma de se comunicar é essa. Então é importante o modelo de negócio para colocar isso dentro do modelo de negócio. A forma de como se comunica, como se apresenta o produto, de como acompanha, como finaliza o pós-venda for uma sequência lógica, uma técnica. Então qualquer vendedor que entrar vai ser treinado para aquela. Aí, de repente, tem ali uma pessoa, não, deixe comigo que eu sei vender do meu jeito. É do meu jeito, eu digo, ótimo, do seu jeito você vende na sua empresa, aqui é do meu jeito. Exato. Porque aqui a gente tem um padrão de venda e tá dando certo, a não ser que você me prove. Eu posso até dar uma chance de me provar. Entende? Então, venda é técnica, e se cada um vende de qualquer jeito e não tem processo, a empresa não se sustenta, de jeito nenhum. Entendi. E assim, será que todo cliente que entra, né, em uma empresa, ele está sendo realmente aproveitado? Não, isso aí é óbvio, até pelos os empreendedores, eles sabem disso. O cliente não está bem aproveitado, porque ainda tem o caso, Ana Paula, do empreendedor que é emocionado, ele não tem um processo em tudo que ele faz. Então, tem dias que o empreendedor não está legal e ele pode não aproveitar um cliente por algo interno dele. Ele pode deixar de apresentar, o cliente entra para comprar um produto e ele está com pressa de vender aquele produto e esquece de vender a marca, o ambiente, o atendimento, ou até fazer uma venda, vamos supor, com um ticket mais alto, apresentar, não custa nada. Porque assim, eu posso até não levar, eu posso me apresentar 10 produtos, mas eu vou levar realmente só um. Mas e aí, quando eu estiver fora e lembrar? Exato. Às E vezes se alguém me perguntar? Às vezes a gente pede essa oportunidade de apresentar todo o nosso trabalho, seja produto ou serviço, porque a gente acha que aquele cliente não vai levar. Aí olha só, pensa comigo. A pessoa que faz o marketing, ela gasta muito para ter, que é o CAC, né? O custo do cliente que chegar a ter. Ele tem um custo, o cliente tem um custo para chegar até a empresa. Quanto eu gasto para um cliente chegar até a mim? O que eu investi? O que eu fiz de marketing? Quanto eu paguei para um digital? Quanto eu paguei para um stories passar não sei aonde? Quanto eu paguei para minha marca sair em algum lugar e o cliente foi até a mim e eu não aproveitei isso? Eu paguei para ele estar comigo. É verdade. E aí isso que tá falando é muito importante, porque já aconteceu comigo, inclusive. Não precisei comprar nada ali, mas em outro momento, fulano tem. Porque ele se deu o trabalho de me mostrar todo o serviço dele. Já voltei lá porque eu lembrei. Foi a memória mais recente que eu tive, né? E como eu estava com pressa, eu voltei lá, pronto, perfeito, já comprei. Então, você aproveitar o cliente, eu digo que a gente não pode subestimar o cliente. Não. Muita gente acaba julgando ali pela aparência também, pelo desinteresse do cliente, né? Em querer algo ali muito específico. Eu sou um tipo de cliente, que eu só saio de casa para comprar o que eu preciso. Não sou daquelas que bora ver a vitrine ali, bora ver o que é que tem hoje. Não tenho essa paciência, eu sou prática demais. Preciso disso, tá, vou atrás. O que eu ainda faço é ainda pesquisar preço e tal, beleza, né? 99,9% das pessoas que entram em algum mercado, alguma coisa, querem comprar. Exatamente. Mas aí eu já fui para comprar algo específico, mas eu posso precisar de um outro item em um outro momento. Então, o tempo que aquela pessoa investiu me apresentando os produtos dela, o serviço que ela oferece, já vai ficar na minha memória recente, né? Isso. E aí eu já posso indicar. E o vendedor que foi esperto, ele sabe que hoje em dia
A humanidade, ela anda muito carente de ser humano. Né? Ela anda muito carente ali, aquela coisa toda. Então, o vendedor esperto, aquele que sabe pegar a dor do cliente, sabe ali conduzir o cliente, a pessoa feliz, ela compra mais, Ana Paula. Então, se o vendedor não está ali apto a deixar essa pessoa mais à vontade, ele não vende. Ele não vende. Aí, não, mas eu vendo que a pessoa leva. Não, ele não vende. A pessoa vai e leva o produto que ela estava procurando. Entende? É diferente. Venda é diferente. Seria atendimento. Entendi. Quer ver quando a gente chega no local que a pessoa vem e oferece um cafezinho? Você quer aceita um cafezinho, um chazinho? Já me conquistou. Isso é a reciprocidade. Quando a pessoa tem a reciprocidade de atender bem, de pegar na mão, de olhar nos olhos, Ana Paula, a pessoa aí é apresentado daquilo, assim, você vai levar? Vamos levar? Posso? Aí a pessoa fica, vamos! Entende? Ela fica constrangida de dizer não, né? Mas não porque ela não queira, ela quer, porque ela queria fazer uma pesquisa em outras lojas, isso, aquilo, outro, só que ali ela foi tão bem atendida que pode até ser mais barato no outro canto, mas ela já quer levar. Exato. E essa conversa ali, olho no olho, convence. Convence. E é cientificamente provado. Isso me conquista muito, porque o olho no olho, ele te passa a verdade, te passa a segurança, né? Então, tu chega lá, olha... Essa caneca aqui é a melhor do mercado. É feita com porcelana de Portugal. Foi personalizada na... Mano, tô te vendo aqui olho no olho. Então, tipo, tu fica... Sério? Olha, legal. Então, tu passa essa verdade, né? Tu conquista esse cliente por você, tá passando segurança. Eu acho que tudo isso faz parte. Olha, o livro Como Convencer Pessoas em 90 Segundos. Sim. Não tem? Lá no livro deixa bem claro que foi feito esse teste para aumentar as vendas. Que aí o dono chegou e falou assim, olha... eu quero saber se entram mais pessoas com os olhos verdes, os olhos pretos ou castanhos. Então, os vendedores começaram a fazer essa pesquisa. Só que isso era uma desculpa para que o vendedor olhasse mais nos olhos dos clientes e, adivinha, as vendas aumentaram em mais de 20%. Olha aí. Então, a pessoa que fatura R$1.000 por mês, eu vou colocar aqui R$1.000 a 100 mil, enfim, que fatura R$1.000 por mês, só o fato de olhar nos olhos do cliente, ele passa a vender R$200 a mais. Olha aí. Só de olhar nos olhos. Porque passou segurança, passou verdade. Isso. Leide, aí eu te pergunto, por que é que algumas empresas trabalham muito mesmo, mas não veio o resultado? Processo. Lembra da pergunta? Se Sim. todo vendedor vender de qualquer jeito, vai ter dia que ele não vai estar legal. A técnica, o processo funciona justamente por isso. Eu estando bem ou não, eu tenho uma técnica. Não é o fato de eu hoje eu não tô legal, hoje eu vou atender de qualquer jeito. Não tem isso. Quem vende do seu jeito, de qualquer jeito, vende. Então, quando a empresa que trabalha muito e insanamente fica no meio daquele caos e não tem um processo, e o processo vale para todas as áreas, processos de precificação, processos de financeiro, processos de logística, por que não processo de vendas? Processo de produção, não tem processo? Primeiro Sim. isso, depois isso, depois isso, depois isso. O de venda também tem que ter. Tem que ter um processo. Então, senão, a empresa vai ficar ali correndo atrás do próprio rabo e não vai chegar a lugar nenhum. Então, você acredita que uma venda, ela não termina quando o cliente paga? Não, de jeito nenhum. Ela nunca termina. Se uma empresa for bem sucedida no processo de venda, ela prospectou, ou seja, ela trouxe o cliente até ela. E aquela empresa teve a ousadia de acompanhar, de apresentar, de ir para a negociação, de fazer o follow-up, que fala que é o acompanhamento, e chamar para venda. A pessoa vai levar uma experiência de atendimento, vai deixar ali, como eu falo, faz-me rir, mas ela sai com a sensação de que ainda tem que voltar porque foi muito bom. Verdade. Então não acaba, porque aí tem o pós-venda e tudo mais. Será que dá pra gente crescer só com esforço ou precisa de um método? Método. Tá cheio de pessoas esforçadas que não estão crescendo. E muito esforço. Quando você vê um empreendedor
muito, muito esforçado para querer crescer, para querer escalar e não consegue, é porque ele está ali no meio de um processo que ele está fazendo de qualquer jeito, ele está com pressa. Então ele cansa. Aí depois ele fica mudando, fica mudando. Então, não é bem assim que se cresce. Uma empresa precisa ter processos, uma empresa precisa ter todo um método para poder se desenvolver. Tem que ter uma visão muito clara, uma visão sistêmica de onde está, para onde quer ir, um planejamento muito assertivo e, claro, uma execução exemplar. E olha, eu não estou dizendo que é fácil, Ana Paula. Eu sou empreendedora, eu sei o quanto é difícil. Você é empreendedora, você sabe. Mas aí eu trago a frase do Elton Euler. Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Eita, é verdade. E aí eu te pergunto também, você acha que as empresas sabem exatamente onde elas estão perdendo vendas? Se não tem o processo, não sabem onde estão perdendo as vendas. Se não tem, olha a importância do processo. É verdade. Se eu tenho um processo, eu vou saber se eu estou perdendo a venda, se eu estou apresentando mal o produto. Ou se eu não tenho... Ana Paula, pelos estudos, as vendas são perdidas muito mais em dois fatores. No chamar para venda, porque tem aquele vendedor, apresenta, faz tudo perfeito, aí olha para o cara e fala assim, pois é, qualquer coisa, tô aqui. Então, perdeu a venda bem aí. Se eu te apresento algo, eu digo assim, vamos fechar? E olho nos olhos. E boto na mão. E tu tem que pegar na minha mão. Fechado. Vamos fechar? Agora, tu tem que chamar para venda. E o outro momento que você deixa dinheiro na mesa é quando não tem o remarketing, como que fala, né? Sim. A pessoa ficou interessada, foi embora e pronto, você não pegou nada dessa pessoa. Você conversou com ela ali 5 minutos e não pegou nada, não pegou um Instagram dela, não pegou nada. Para poder dizer, oi, tudo bem? Aqui é da loja tal, te falei isso e isso, você ainda está interessado. Olha isso. As vendas aumentariam, eu coloco sempre a margem de 20%, só de fazer isso com os clientes que saíram sem levar. Tu falaste em fórmula, né, estratégia. Se tu pudesse resumir, né, crescimento em uma fórmula, qual seria? O crescimento das vendas em uma fórmula vamos lá, cliente, mais o processo, mais eu colocaria aí o ticket médio, aumento do ticket médio. Entendi. Seria uma fórmula. Se eu tenho um cliente, eu tenho um processo, eu aumento as vendas. Entendi. Para finalizar, Leide, porque muitas equipes elas treinam, melhoram por um tempo e depois elas voltam ao estado normal. Perfeita essa pergunta. Eu estava esperando essa pergunta porque eu queria falar disso. Treinar, organizar tudo, ajeitar a casa para o jogo, mas não acompanhar não adianta. Eu preciso acompanhar os meus números, eu preciso acompanhar as minhas metas. Se eu não acompanho, eu volto a jogar no achismo. Se eu treino os vendedores para dizer, gente, vamos treinar, olha, a gente conseguiu aumentar as vendas em X%. Vamos treinar e vamos aumentar, a meta agora é essa. E se eu não acompanho, eu vou ficar desmotivado porque eu não tenho números para ver a minha evolução, a evolução da minha empresa, a evolução da minha equipe. Então, gente, tudo que forem fazer, acompanhem, tenham métricas que se chamam de KPIs, vejam o que é que vocês têm, quantos clientes entram, quantos compram, quanto deixam de comprar, isso é importante. Verdade. Aí a pessoa fala assim, dá trabalho, posso falar um negócio para vocês? Não é que dê trabalho, esse é o trabalho. Exato, muito bem colocado. Como sempre, né, Leide? Muito assertiva nas suas colocações. Muito obrigada, Leide, por mais essa participação no programa de hoje. E vamos vender, gente, porque olha, o Faz-me Rir tem que entrar. É verdade. Então, já anotou essas dicas aí? Qualquer dúvida, manda um direct pro nosso programa no Instagram ou para a própria Leide de Paula. Comenta no nosso canal no YouTube, já segue a gente também e já sabe, todo sábado às 15 horas temos um encontro marcado. Tchau, tchau.